Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia. Este é o programa Fé Perfeita e nós queremos agradecê-los pela audiência, por estar nos acompanhando, e nós nos sentimos muito honrados e desejosos que Deus possa lhe abençoar grandemente. No nosso programa de hoje, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Alguém já lhe falou, ou seu pastor, ou algum pregador que você já ouviu, alguém já lhe falou que a Bíblia nos relata de 5 manifestações distintas do ministério do profeta Elias? Você sabia que Elias, o tisbita, ele aparece misteriosamente e na Bíblia não relata quem foram seus pais, apenas nos informa que ele era dos moradores de Gileade, um tisbita. Você já viu como a natureza daquele ministério foi tão distinta e tão valente que Deus propõe usar aquele ministério 5 vezes? A primeira manifestação ou a primeira aparição do ministério de Elias se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Aparece ali misteriosamente Elias. Ele aparece pregando contra a idolatria, a feitiçaria e o casamento misto que o rei Acabe houvera feito com Jezabel. Este é o aparecimento do profeta Elias. É aquele homem que fechou os céus para que não chovesse, é o homem que desafiou os profetas de Baal, lá em cima do Carmelo, é aquele profeta que termina seu ministério misteriosamente, passando por Jericó, por Betel e, por último, caminhando para atravessar o Rio Jordão, vira para o seu assistente, que se chama Eliseu, e lhe faz uma pergunta: o que você quer que eu te dê quando eu for tomado de ti? Então, Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias responde para Eliseu: você me pediu uma coisa muito difícil, mas se você me vir, quando eu for tomado de ti, isto te será concedido. Você pare e preste atenção a isso. Então, daqui um pouquinho, Eliseu e Elias caminham juntos, ele pega a capa, fere o Jordão se abre, ele passa e aparece carros de fogo e seus cavaleiros. Elias é levado, assunto ao céu, num redemoinho. Esta é a primeira aparição do ministério de um profeta na Bíblia por nome de Elias. Você percebe que Elias não morre, Elias é levado vivo, mas deixa cair o seu manto e a unção que estava sobre o ministério do profeta Elias agora vem e repousa sobre Eliseu, porque ele disse: se você me vir quando for tomado de ti, isto te será concedido. Eliseu então volta, provando que a virtude daquele ministério estava sobre ele, e fere as águas do Jordão e ela se abre, e aí você só acompanhar na Bíblia que Eliseu ele realiza muitas vezes os milagres mais do que Elias, o seu antecessor, realizou.
a terceira vez. Então aqui está Elias o tisbita e agora aquela unção sobre Eliseu. Preste bem atenção que eu não estou pregando reencarnação porque Elias não morreu. Estou falando da virtude daquele ministério que passou para Eliseu. Agora você vem com a Bíblia e no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17, está escrito assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Isto é questionado. João Batista aparece prometido aqui pelo anjo que ele viria no espírito e virtude de Elias. Esta seria a terceira manifestação deste ministério. Mas impressionante é que no Evangelho de João, capítulo 1, desde o verso 19, os levitas e sacerdotes que estavam em Jerusalém enviaram a perguntar a João se ele era o Cristo. Ele disse, eu não sou. Verso 20 do capítulo 1 do Evangelho de João. No 21, perguntaram, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta a quem nos enviou. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Veja, Elias era um homem do deserto. Aqui estava João se identificando como a voz que clamava no deserto. Porém, a pergunta que fizeram se ele era Elias é porque o profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 5, disse Deus através de Malaquias, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos seus filhos, antes que venha e fira a terra com maldição. Veja, este profeta Elias aqui não era João. Está aqui um grande mistério. João vem no espírito e virtude de Elias, segundo a promessa, leia na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus Cristo disse que João Batista era Elias. Porém, não era o Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Era o Elias que viria preparar o caminho do Senhor. Então aqui estava João Batista, um homem do deserto, um homem com as mesmas qualificações, pregando contra a religião organizada, o que havia acontecido lá no reinado de Acabe, pregando contra o casamento misto de Acabe com Jezabel e tendo uma missão nobrérrima, que é apontar o dedo e dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a terceira manifestação do ministério de Elias. Porém, devo lembrar-lhes que no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, há uma promessa, eis que eu vos envio o profeta Elias. Esta seria a quarta. E Jesus, em São Mateus 17, 11, disse, em verdade vos digo que Elias virá é futuro, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Primeiro ponto, restaurar o quê? Se a igreja ainda nem houvera nascido, a igreja vai nascer em Pentecostes. Jesus está dizendo isto aqui antes de Pentecostes. Então, o que Jesus estava dizendo como profecia é que antes do grande e terrível dia do Senhor, a igreja se mergulharia nas trevas, seria apóstata, mundana, idólatra e cheia de tradições. Mas que antes da vinda do Senhor, o profeta Elias viria para restaurar todas as coisas. Segundo a profecia de Malaquias, converter o coração dos
filhos aos pais. Veja, converter o coração dos filhos aos pais é uma coisa bem distinta. É trazer a igreja de volta ao padrão, aos princípios, às doutrinas em que a igreja foi fundamentada em Pentecostes. Estas doutrinas estão aqui nas Escrituras e foram abandonadas pelo movimento chamado católico, há muitos se desviaram disto, e também daqueles que se originaram do catolicismo, que é as igrejas evangélicas conhecidas como protestantes. E eu quero dizer a você, então, que a missão do profeta Elias será de restaurar os princípios da fé, nos levar a ter a mesma doutrina. Eu quero perguntar para você, qual igreja você gostaria de pertencer? A igreja na sua pureza, no seu poder, na sua originalidade, ou a igreja pervertida, desmoralizada, apóstata que nós estamos vendo hoje nos nossos dias? A quarta manifestação de Elias é esta, e eu estou dizendo que Deus cumpriu esta profecia para nós em nossos dias. A quinta manifestação será após o arrebatamento da igreja, quando aqueles dois profetas, Moisés e Elias, Apocalipse capítulo 11, estarão sobre a terra para então introduzir o Messias aos judeus. Os judeus sempre creram na lei e nos profetas. Elias representa os profetas e Moisés, representante da lei, darão aos judeus então cumprimento a esta profecia, e nós temos aí as 5 manifestações do Espírito ou do ministério do profeta Elias sobre a terra. Convido você para conhecer a quarta manifestação, porque é esta a mensagem que precursa e prepara um povo para a vinda do Senhor. Eu convido você para a oração neste momento, porque meu tempo está acabado. Pai, oro que tu tomes estas palavras e ajude estas pessoas a conhecer o cumprimento da mesma. Peço que o Senhor abençoe os lares, cure os enfermos, expulse a Satanás, dando libertação, paz na vida e no lar de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém.